Salve Maria, viva Cristo Rei. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de catequese. A fé explicada, de Léo Trece. Estamos no capítulo número 6. Vamos falar hoje sobre o pecado atual. A minha alma pode morrer se um homem crava uma faca no seu próprio coração, morre fisicamente. Se um homem comete um pecado mortal, morre espiritualmente. A descrição de um pecado mortal é tão simples e tão real como isto. Pelo batismo, fomos resgatados da morte espiritual em que o pecado de Adão nos submergiu. No batismo, Deus uniu a si a nossa alma. O amor de Deus, o Espírito Santo derramou-se nela, preenchendo o vazio espiritual que o pecado original havia produzido. Como consequência dessa íntima união com Deus, a nossa alma se eleva a um novo tipo de vida, a vida sobrenatural, que se chama graça santificante, e que é a nossa obrigação preservar, e não só preservar, como mais incrementar e intensificar. Depois disto, de unir-nos a si pelo batismo, jamais nos abandona. Após o batismo, o único modo de nos separarmos dele é repeli-los deliberadamente. E isto acontece quando, com plena consciência, deliberada e livremente, nos recusamos a obedecer a Deus em matéria grave. Neste caso, cometemos um pecado mortal, que, como uma palavra indica, causa a morte da alma. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. Catecismo número 1855. Esta desobediência a Deus consciente e voluntária em matéria grave é ao mesmo tempo a rejeição de Deus. Cessiona a nossa união com Ele tão completamente como um alicate que cortasse o cabo que liga a instalação elétrica da nossa casa ao gerador da companhia elétrica. Se você o fizesse, a sua casa mergulharia instantaneamente na escuridão. A mesma coisa se passaria com a nossa alma, depois de um pecado mortal, porém com consequências muito mais terríveis, porque a nossa alma não mergulharia na escuridão, mas na morte. É uma morte tanto mais pavorosa quanto não se manifesta exteriormente. Não há o fedor da corrupção, nem a frigidez rígida. É uma morte em vida, pela qual o pecado fica nu e isolado no meio do amor e abundância divinos. A graça de Deus flui ao seu redor, mas não pode entrar nele. O amor de Deus toca-o, mas não o penetra. Perdem-se todos os méritos sobrenaturais que o pecador havia adquirido antes de seu pecado. Todas as boas obras feitas, todas as orações pronunciadas, todas as missas oferecidas, os sofrimentos padecidos por amor a Cristo, absolutamente tudo é varrido no momento em que se peca mortalmente. Esta alma em pecado mortal perdeu sem dúvida o céu. Se morresse assim, separada de Deus, não poderia ir para lá, pois não há modo de restabelecer a união com Deus depois da morte. O fim essencial da nossa vida é provarmos a Deus o nosso amor pela obediência.
A morte encerra o tempo da nossa prova, da nossa oportunidade. Depois, não há maneira de mudarmos o coração. A morte fixa a alma para sempre no estado em que se encontra, amando a Deus ou rejeitando-o. Se perder o céu, não resta nenhuma alternativa à alma a não ser o inferno. Quando morremos, desaparecem as exterioridades e o pecado mortal que, ao ser cometido, se apresenta como uma pequena concessão ao eu, mostra-se a luz fria da justiça divina, tal como na realidade é. Um ato de soberba e rebeldia, com o ato de ódio a Deus que está implícito em todo pecado mortal. E na alma irrompem as terríveis, ardentes e torturantes sede e fome de Deus, desse Deus para quem a alma foi criada, desse Deus que ele nunca encontrará, essa alma está no inferno. Isto é o que significa, ou antes, é um pouco do que significa desobedecer a Deus voluntariamente e conscientemente, em matéria grave, cometer um pecado mortal. O Novo Catecismo complementa essa ideia sobre alguns outros ângulos. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta contra o amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou desejo contrário à lei eterna. Catecismo 1849. Pecar é recusar a Deus a nossa obediência, o nosso amor, dado que cada pedacinho nosso pertence a Deus e que todo o fim da nossa existência é amá-lo. Torna-se evidente que cada pedacinho nosso deve obediência a Deus. Assim, esta obrigação de obedecer aplica-se não só às obras ou palavras exteriores, como também aos desejos e pensamentos mais íntimos. É evidente que podemos pecar não só fazendo o que Deus proíbe, pecado de ação, como deixando de fazer o que Ele ordena, pecado de omissão. É pecado roubar, mas também é pecado não pagar as dívidas justas. É pecado trabalhar, servir e desnecessariamente aos domingos, mas também o é não prestar a Deus o culto devido, faltando a missa nos dias de preceito. A pergunta: o que é que torna boa ou má uma ação? Quase poderia parecer insultante pela sua simplicidade. E não obstante, formulei-a algumas vezes às crianças e mesmo a gente com curso superior, sem receber a resposta correta. É a vontade de Deus. Uma ação é boa se for o que Deus quer que façamos, e má se for algo que Deus não quer que façamos. Algumas crianças me responderam que esta ou aquela ação é má, porque foram o padre, o catecismo, a igreja ou as escrituras que o disseram. Não é, pois, despropositado mostrar aos pais a necessidade de que os filhos adquirem este princípio tão logo alcance a idade suficiente para distinguirem o bem e o mal. E saibam que a bondade ou a maldade de alguma coisa depende de que Deus a queria ou não, e que fazer o que Deus quer é o nosso modo
o nosso único modo de provarmos o nosso amor a Deus. Esta ideia será tão sensata para uma criança como é para nós. E ela obedecerá a Deus com uma disposição e uma alegria muito maior do que se tivesse que fazê-la a um simples pai, sacerdote ou livro. É verdade que conhecemos a vontade de Deus pela Escritura, palavra escrita de Deus, e pela Igreja, palavra viva de Deus. Mas nem as Escrituras nem a Igreja causam a vontade de Deus. Mesmo os chamamos mandamento da Igreja, não são mais do que aplicações particulares da vontade de Deus. Interpretações detalhadas dos nossos deveres, de que e de outro modo poderiam não nos parecer tão claros e evidentes. Os pais devem ter o cuidado de não exagerar aos seus filhos as dificuldades da virtude. Se aumenta cada faltazinha da criancinha até torná-la um pecado muito feio e muito grave. Se lhe cai em cima, dizendo-lhe que cometeu um pecado mortal e que Deus já não o ama só por ter soltado um palavrão, que o ouviu ou por dizer não quero, é muito provável que essa criança cresça com a ideia de que Deus é um preceptor muito severo e arbitrário. Se cada faltazinha lhe é descrito como um pecado muito grande, crescerá desanimada ante a clara impossibilidade de ser boa e deixará de tentá-lo, e isto acontece. Para que uma coisa seja pecado mortal, sabemos que são necessárias 3 condições. Se faltar qualquer delas, não haverá pecado mortal. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, a matéria deve ser grave, seja por pensamento, palavras ou obras. Não é pecado mortal dizer uma mentira infantil, mas já o é prejudicar a reputação alheia com uma mentira. Não é pecado mortal roubar uma maçã ou uma moeda, mas já o é roubar uma quantia apreciável ou tocar fogo em uma casa. Em segundo lugar, devo saber que o que faço é errado, muito errado. Não posso pecar por ignorância. Se não sei que é pecado mortal participar de culto protestante, para mim não seria pecado ir com um amigo protestante à sua capela. Se esqueci que hoje é dia de abstinência e como carne, para mim não haverá pecado. Isto pressupõe, é claro, que essa ignorância não seja por minha culpa, se não quero informar-me de certa coisa por medo de que atrapalhe os meus planos. Sou culpado desse pecado. Finalmente, não posso cometer um pecado mortal se não resolvo livremente praticar determinada ação ou missão que é contra a vontade de Deus. Se, por exemplo, alguém mais forte que eu me force a lançar uma pedra contra uma vitrine, não me faz cometer um pecado mortal. Também não posso pecar mortalmente por acidente, como quando tropeço involuntariamente com alguém e este cai e fratura o crânio. Não posso pecar dormindo, por mais maldoso que se apresente os meus sonhos. Exatamente o mesmo ensinamento é recolhido pelo Novo Catecismo. Para que um pecado seja mortal, requerem 3 condições. Ao mesmo tempo, é pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada
pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não matarás, não cometerás adultério, não roubeis, não levantai falso testemunho, não defraudeis ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10, 19. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassino é mais grave do que um roubo. Um assassinato é mais grave do que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em consideração. A violência exercida contra os pais é em si mais grave que exercida contra estranhos. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância simulada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumenta o caráter voluntário do pecado. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, da sua oposição à lei de Deus, e envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância simulada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumenta o caráter voluntário do pecado. Catecismo 1857 a 1859. É importante que tenhamos ideias claras sobre isto, e é importante que os nossos filhos as tenham na medida adequada à sua capacidade. O pecado mortal, a completa superação de Deus, é demasiado horrível para que possamos tomá-los como leviandade, utilizá-lo como arma na educação das crianças ou reduzi-lo ao nível de irreflexão ou das travessuras infantis. Quais são as raízes do pecado? É fácil dizer se tal ou qual ação é pecaminosa. Não é tanto dizer se tal ou qual pessoa pecou. Se alguém se esquece, por exemplo, de que hoje é festa de preceito e não vai à missa, o seu pecado é apenas externo. Interiormente, não deve intenção de comportar-se mal, neste caso, dizendo que cometeu um pecado material, mas não um pecado formal. Existe aí uma obra má, mas não má intenção. Será supérfluo e inútil mencioná-lo na confissão. Mas também é verdade o contrário. Uma pessoa pode cometer interiormente um pecado sem realizar um ato pecaminoso. Usando o mesmo exemplo, se alguém pensa que hoje é dia de preceito e voluntariamente decide não ir à missa sem razão suficiente, é culpado do pecado de omissão desta missa, mesmo que esteja enganado e não seja dia de preceito. Ou, para dar outro exemplo, se um homem rouba uma grande quantia de dinheiro e depois percebe que roubou o seu próprio dinheiro, interiormente cometeu um pecado de roubo, ainda que realmente não tenha roubado. Em ambos os casos, dizendo que não houve pecado material, mas formal. E, naturalmente, esses dois pecados têm que ser confessados. Vemos, pois, que é a intenção na mente e na vontade de uma pessoa que determina, em última análise, a malícia de um pecado. Há pecado quando a intenção quer alguma coisa contra o que Deus quer. Com efeito, é a intenção o que determina a malícia, mas o novo catecismo precisa: é errado julgar a moralidade dos atos humanos considerado apenas a intenção que os inspira.
Existem atos que por si mesmo e em si mesmo, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude do seu objeto. Por exemplo, a blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Catecismo 1756. Por esta razão, sou culpado de pecado no momento em que decido cometê-lo, mesmo que não tenha oportunidade de praticá-lo, ou mesmo que depois mude de opinião. Se decido mentir sobre um assunto, quando me perguntarem e a ninguém ocorre fazer a pergunta, continuo a ser culpado de uma mentira por causa da minha má intenção. Se decido roubar uma ferramenta da oficina em que trabalho, mas me despede antes de poder fazê-lo, interiormente já cometi o roubo, ainda que não tenha tido ocasião de praticá-lo. Eu sou culpado disso. Estes pecados seriam reais, e se a matéria fosse grave, teria que confessá-los. Mesmo a mudança de decisão não pode apagar o pecado. Se o homem decide hoje que amanhã irá fornicar e amanhã muda de ideia, continuará a ter sobre a sua consciência o pecado de ontem. A boa decisão de hoje não pode apagar o mau propósito de ontem. É evidente que aqui falamos de uma pessoa cuja vontade tenha tomado esta decisão. Não nos referimos à pessoa em grave tentação, que luta consigo mesma, talvez durante horas ou até dias. Se essa pessoa alcança, por fim, a vitória sobre si mesma e diz um não decidido à tentação, não cometeu pecado. Antes, pelo contrário, mostrou grande virtude e adquiriu grande mérito diante de Deus. Não há motivo para sentir-se culpada, ainda que a intenção tenha sido violenta ou persistente. Não, a pessoa de quem falamos antes é que resolve cometer um pecado, mas é impedida de fazê-lo por falta de ocasião ou por ter mudado de ideia. Isso não quer dizer que o ato exterior não tenha importância. Seria um grande erro inferir que, já que alguém tomou a decisão de cometer um pecado, tanto faz levá-lo à prática ou não. Muito pelo contrário, realizar a má intenção e praticar o ato aumenta a gravidade desse pecado, intensifica a sua malícia. E isto é especialmente assim quando esse pecado externo prejudica um terceiro, como no roubo, ou causa o pecado de outrem, como relações sexuais ilícitas. E já que estamos falando de intenção, vale a pena mencionar que não podemos tornar boa ou indiferente uma ação má com uma boa ação. Se roubo de um rico para dar a um pobre, isso continua a ser um roubo e é pecado. Se digo uma mentira para tirar um amigo de apuros, isso continua a ser uma mentira e eu peco. Se uns pais usam anticoncepcionais para que os filhos que têm disponham de mais meios, este ato continua a ser pecaminoso. Em resumo, um fim bom nunca justifica meios maus. Não podemos forçar e retorcer a vontade de Deus para fazê-la coincidir com a nossa. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bem nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência.
O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de inocente com o meio legítimo de salvar o povo. Por sua vez, acrescentaram uma intenção má, como, por exemplo, a vanglória, o ato em si bom, como as esmolas, pode tornar-se mal. Catecismo 1753. Da mesma maneira que o pecado consiste em opormos a nossa vontade à de Deus, a virtude não é senão esforço sincero por identificarmos a nossa vontade com a de Deus. Não é difícil consegui-lo, a não ser que confiemos somente nas nossas próprias forças, em vez de confiarmos na graça de Deus. Assim, o diz um velho axioma teológico: Deus não nega a sua graça a quem faz o que pode. Se fizermos o que podemos, rezando cada dia regularmente, confessando-nos e comungamos com frequência, consideramos uma e outra vez que o próprio Deus habita na nossa alma em graça, que alegria saber que seja qual for o momento em que Ele nos chame, estaremos preparados para contemplá-lo por toda a eternidade. Mesmo que tenhamos que passar previamente pelo purgatório, ocupamos-nos num trabalho útil e em diversões sadias, evitando as pessoas e lugares que possamos pôr à prova a nossa humanidade, a humana debilidade. Então, não há dúvidas da nossa vitória. É também muito útil conhecermos nossas fraquezas. Você se conhece bem, ou para dizê-lo de uma forma negativa, sabe qual é o seu principal defeito? Pode ser que você tenha muitos defeitos, a maioria de nós os tem, mas que fique certo de que há um que se destaca mais do que os outros e que é o seu maior obstáculo para o crescimento espiritual. Os autores espirituais descrevem esse defeito como defeito dominante. Antes de mais nada, convém esclarecer a diferença entre o defeito e um pecado. Um defeito é o que poderíamos chamar o ponto fraco, que nos faz facilmente cometer certos pecados e torna mais difícil praticar certas virtudes. Um defeito é até que o eliminemos uma fraqueza do nosso caráter, mais ou menos permanente, ao passo que o pecado é algo eventual, um fato isolado que deriva do nosso defeito. Se compararmos o pecado a uma planta nociva, o defeito será a raiz que o sustenta. Todos sabemos que, quando se cultiva um jardim, dá pouco resultado a parar as plantas daninhas rente no chão. Se não se arrancar as raízes, crescerão outra vez. O mesmo ocorre na nossa vida com certos pecados. Continuarão a aparecer continuamente se não arrancamos as suas raízes, esse defeito do qual nascem. Os teólogos estabelecem uma lista de defeitos ou fraquezas principais, que estão na base de que todos os pecados atuais chamam-se ordinariamente os 7 vícios, os pecados capitais. A palavra capital, neste contexto, significa que esses defeitos são os mais relevantes ou os mais frequentes, não necessariamente os maiores ou os piores. Os vícios podem ser classificados segundo a virtude e que se opõem, ou ainda ligados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu segundo São João Cassiano e São Gregório Magno, são chamados capitais, porque geram outros pecados, outros vícios. Catecismo 1866.
Bem, e quais são esses 7 vícios dominantes de natureza humana? O primeiro é a soberba, que poderíamos definir como a procura desordenada da nossa própria honra e excelência, ou como o amor próprio, desordenado que leva a preferir-nos sempre a Deus e aos outros, ou ainda a largos traços como aquilo que hoje chamamos egoísmo. Seria muito longa a lista de todos os pecados que nascem da soberba. A ambição excessiva, a jactância em relação às nossas forças espirituais, a vaidade, o orgulho, eis aí uns poucos. Ou para usar expressões contemporâneas, a soberba é a causa dessa atitude cheia de amor próprio que nos leva a manter o status, para que os vizinhos não falem mal de nós. A ostentação, a ambição de escalar postos e brilhar socialmente, de estar na crista da onda e outras coisas do mesmo jaez. O segundo pecado capital é a avareza, ou o desejo imoderado de bens temporais. Daqui nascem não só os pecados de roubo e fraude, como também os mesmos reconhecidos de injustiça em patrões e empregados, práticas abusivas nos negócios, mesquinhez e indiferença ante a necessidade dos pobres, isso para mencionar só um pouco exemplos. O seguinte na lista é a luxúria ou impureza. É fácil perceber que os pecados evidentes contra a castidade têm a sua origem na luxúria, mas esta também produz outros. Há muitos atos desonestos, falsidade e injustiça que se podem atribuir à luxúria, à perda de fé, o desespero da misericórdia divina, são frutos frequentes da luxúria. Depois vem a ira, que é um estado emocional desordenado que nos incita a desforrar-nos dos outros e opor-nos incessantemente a pessoa ou coisas. Os homicídios, as desavenças e as injúrias são consequência evidente da ira, como também são o ódio, a murmuração e o dano à propriedade alheia. A gula é outro pecado capital e é a atração desordenada pela comida ou bebida. Parece o mais ignóbil dos vícios. No glutão, há algo de ânima. Prejudica a saúde, produz o linguajar soez e blasfemo, injustiça contra a própria família e outras pessoas. É uma legião de males demasiado evidente para necessitarem de enumerações. A inveja é também um vício dominante. É necessário ser muito humildes e sinceros conosco próprio para admitir que o temos. A inveja não consiste em desejar o nível de vida dos outros. Esse é um sentimento perfeitamente natural, a não ser que nos leve a extremo de cobiça. Não, a inveja é antes a tristeza causada pelo fato de haver quem esteja numa situação melhor que a nossa. É o sofrimento pela melhor sorte dos outros. Desejamos ter aquilo que o outro tem e desejamos que ele não o tenha. Pelo menos desejaríamos que não tivesse, se nós não podemos tê-lo também. A inveja leva-nos ao estado mental do clássico cachorro do hortelão, que nem aproveita o que tem, nem deixa que os outros o aproveitem, e produz o ódio, a calúnia, a difamação, o ressentimento e outros males semelhantes. Finalmente temos a preguiça, ou assédia, que não é o simples desagrado perante o trabalho. Há muita gente que não acha agradável o seu trabalho. A preguiça consiste, antes de tudo, em fugir do trabalho pelo esforço que implica e
o desgosto e a recusa causada pela necessidade de cumprirmos os nossos deveres, especialmente os nossos deveres para com Deus. Se nos encontramos com um nível baixo na nossa procura da santidade, especialmente se nos conformamos com a mediocridade espiritual, é quase certo que a sua causa é a preguiça. Omitir a assistência à missa aos domingos e dias de preceitos, desleixar-se na oração, fugir das obrigações familiares e profissionais, tudo isso são consequências da preguiça. Estes são, pois, os 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Nós que temos, sem dúvida, o louvável costume de examinar a nossa consciência antes de nos deitarmos e, evidentemente, antes de nos confessarmos, lucraríamos muito se de hoje em diante nos perguntássemos não só que pecados cometi e quantas vezes, mas também por quê, isto é, qual foi a raiz, o pecado capital que esteve na origem de cada uma dessas nossas faltas. Terminamos aqui, meus amados irmãos, este nosso trabalho hoje de catequese. Falamos do pecado atual, né? Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria e viva Cristo Rei.